Presidente, eu procurarei ser o mais breve possível. Já nesta introdução, cumprimento-a pela condução dos trabalhos, dos longos trabalhos desta maratona, é uma sabatina que está muito mais para maratona. Cumprimento o desembargador Cássio Marques e já antecipo, desembargador, que já votei na Comissão de Constituição e Justiça favoravelmente à aprovação do seu nome. E filo por alguns motivos que eu gostaria de explicitar para dar satisfação ao meu eleitorado. Filo porque quilo, né? Rui Barbosa, há mais de 100 anos atrás, e o papai repetia muito essa frase dele, dizia que o poder judiciário é o poder que mais tem faltado à República. Então, essa fala está mais atual do que nunca. E isso é certamente pela lentidão, pela demora, pela a prescrição, né, a que chegam boa parte dos processos que tramitam na justiça brasileira. A sua produção, nos números aqui já colocados, como ministro ou como desembargador do Tribunal Regional Federal de Brasília, que atende a toda a região centro-oeste e boa parte do norte brasileiro, mostra que o senhor é um magistrado de perfil diferente, de perfil que realmente atende a este grande clamor da população, que é dar mais agilidade, dar mais destreza à justiça brasileira. Esse é um primeiro motivo. O segundo motivo, presidente, colegas senadores, avaliemos aqui a composição, a atual composição, hoje são 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. 3 são de São Paulo, 3 são do Rio de Janeiro, 1 é de Minas Gerais. Então, são 7, ou o equivalente a 70% da composição do Supremo Tribunal Federal, de uma única região do país. De uma única região do país. 70% da composição do Supremo Tribunal Federal é de magistrados que vêm da região sudeste do país. Se a gente somar mais um do Paraná e um do Rio Grande do Sul, nós vamos ter que 90% da composição do Supremo Tribunal Federal é do sul e sudeste brasileiro, que não por coincidência são as duas regiões mais ricas, o que certamente nos leva a acreditar que o que vale é o poder econômico, né? E isso está valendo na Suprema Corte do nosso país. A exceção aí, um do Centro-Oeste, e o senhor vem do estado do Piauí, que é um estado de lutadores, de bravos, e, portanto, isso é um segundo motivo que me faz acreditar e apoiar a sua indicação. Há um ditado popular que diz o seguinte: o que os olhos não veem, o coração não sente. E isso é absoluta realidade. Já, salvo engano, há 6 anos, um magistrado que compõe atualmente a Suprema Corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, decidiu monocraticamente, em liminar, que a distribuição dos royalties, que deveria contemplar, por decisão do Congresso Nacional, a todos os estados brasileiros, proporcionalmente à sua população, e essa decisão é democrática, de quem deveria ter feito, que é o Congresso Nacional, foi suspensa, repito, monocraticamente, de forma liminar, e nunca mais se julgou o mérito. Então, são bilhões, a essa altura, talvez já trilhões de reais, que estão deixando de ser repassados aos estados mais pobres do Brasil, principalmente o norte e o nordeste brasileiro. Eu tenho certeza que o senhor será um olhar vigilante naquela corte para as questões que envolvem as regiões mais carentes, mais pobres do nosso país. Esse é um segundo motivo. O terceiro motivo é a sua origem humilde, não só a origem do Estado, mas a origem humilde. E não quer dizer que quem não tenha tido a possibilidade de nascer, ou quem tenha tido a possibilidade de nascer em berços melhores, não tenha direitos, mas a grande maioria do povo brasileiro é humilde e certamente
o senhor guardará também esse olhar, não tenho dúvida, porque o que os olhos veem, o que se sente na vida é algo que ficará, e eu tenho certeza que o senhor terá lá a atenção com os mais pobres desse país, que são a grande maioria. O quarto motivo, desembargador, é um cuidado que o meu partido teve. O meu partido, através do seu presidente, Lupe, foi procurar ver a sua história, identificou que a sua indicação para compor o Tribunal Regional Federal foi uma indicação do 5º Constitucional, na cota de advogados, e nós, o PDT, formalmente consultou a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição respeitada, que nós queremos ter e somos parceiros em muitas das lutas que temos pelo nosso país, deram um testemunho dos mais eloquentes a respeito da sua conduta, dos seus conhecimentos jurídicos, aquilo que a Constituição exige da gente que fiscalize, que o senhor tenha notório saber jurídico e que seja uma pessoa de conduta ilibada. E a Ordem nos atestou isso, e nós confiamos na Ordem, e o PDT, portanto, tem uma posição formal, oficial, de apoio à sua indicação. Eu sou um senador de oposição ao atual governo, mas eu sempre preguei e acredito que ser de oposição não é aquela filosofia de ai, governo, sou contra. Acho que ser oposição é ser vigilante, é ser atento, é denunciar, fiscalizar aquilo que tiver de equivocado nas ações de governo, mas é de apoiar, é de ser solidário naquilo que é de interesse público, aquilo que atende aos interesses nacionais, e aquelas coisas que são justas, que, a meu juízo, é a indicação de Vossa Excelência para a Suprema Corte do país. Eu lhe confesso que fiquei aliviado quando ouvi a indicação do seu nome, mesmo sem ter muitas informações. Mas, de antemão, eu já sabia que não se iria ali cumprir uma promessa do presidente Bolsonaro, repito, do qual sou oposição, que era de indicar um conservador exótico, desse nos moldes do que compõe boa parte do seu ministério, negros em postos de direção de políticas para negros que combatem os negros, mulheres em posição de combate, ou, aliás, de posição de comando de ações para o benefício das mulheres que atentam diariamente contra o interesse dos seus segmentos, para não citar outros tantos que, infelizmente, compõem o atual governo do país. A sua indicação é uma indicação política. O Supremo, a despeito de ser a casa máxima da Constituição ou da Justiça brasileira, mas o Supremo, ele é, por essência, uma casa política naquilo que se pode compreender do maior da política. E é nesse sentido que eu gostaria de, pedindo perdão por ter me alongado, eu gostaria de ter sido muito mais breve, lhe fazer duas questões. Eu já vi aqui que o senhor, e está correto, acho que a grande maioria dos magistrados deveriam ser como o senhor, não se pronunciar sobre casos publicamente. O juiz deve ser discreto, a meu juízo, deve ser firme, mas discreto, deve se ater aos autos, e acho que assim a gente confiaria mais na justiça. Mas eu gostaria de ouvir suas visões ideológicas em relação a dois itens. Primeiro, desigualdades regional. Como é que o senhor acha que a gente pode superar esse enorme desafio, já que o senhor é nascido num estado pobre, dos mais pobres do país? O segundo, no espectro tradicional ideológico, esquerda, centro, direita, como é que o senhor se definiria ideologicamente? Então, perdoe pelo longo preâmbulo, já votei, isso não será condicionante para mim, mas é só uma curiosidade, porque isso é que eu acho que é a essência do que esperamos da sua atuação no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, desembargador.